Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago 2, verso 14. Tiago 2, 14. Estamos num domingo muito especial para a história da humanidade. A igreja não pode ficar alheia a fatos que estão abalando o mundo ocidental. Hoje, 1 milhão de pessoas foram às ruas de Paris, com a presença de presidentes de importantes nações, de representantes políticos dos povos mais poderosos do planeta, e há uma só voz protestando contra o terrorismo. E a igreja tem muito o que fazer nesse contexto, que é orar, interceder fervorosamente e participar da vida política do planeta. Acontece uma coisa como essa, nós temos que dizer o que nós pensamos. Essa semana, em razão de tudo que houve, nós fizemos uma manifestação lá no Rio, e pela infinita bondade de Deus, as imagens foram para várias partes do mundo. Uma manifestação que nós organizamos no espaço de 3 horas. Por volta de 3 horas da tarde, nós avisamos a imprensa, subimos uma montanha dizendo que nós estaríamos lá para fazer um protesto. Uma montanha onde o pessoal pula de parapente, que dá uma vista bonita para a cidade inteira do Rio de Janeiro. E nós escolhemos o local porque dali você podia mandar uma mensagem para o mundo, como se representando daquele local, cidade toda do Rio de Janeiro. E foi o que nós fizemos, né? Levamos os cartazes, Je suis Charlie, Rio é Charlie, e botamos em francês também uma outra frase, a liberdade de joelho jamais, porque nós podemos até discordar da linha editorial do jornal francês, muito agressiva, não respeitadora das limitações de consciência de outros. Contudo, ninguém tem o direito de entrar no ambiente de trabalho de uma outra pessoa, de quem discorda, e a metralhar. Foi grave violação dos direitos humanos. E me surpreende que nas redes sociais alguns evangélicos estão quase que justificando o que houve em razão da linha editorial do jornal francês Charlie Hebdo. O que houve foi grave violação de direitos humanos, e esses grupos jihadistas, fundamentalistas, terroristas islâmicos, eles não vão dar descanso a si mesmos enquanto não virem implantada no planeta uma teocracia islâmica. E eles não são apenas contrários a algo grotesco como esse jornal fez, com uma caricatura da figura central do islamismo, a quem eles chamam de profeta Maomé. Eles não toleram esses movimentos, não estou falando do islamismo na sua totalidade, mas esses movimentos não toleram divergência de opinião e nenhum ataque de nenhuma natureza à sua fé. Então, é algo grave, e muitos já estão falando, inclusive, sobre guerra, que o cenário é de guerra, mas uma guerra completamente diferente de todas as outras guerras que a humanidade enfrentou, porque o inimigo não está para além de uma fronteira qualquer, ele está em todo lugar. Ele pode ser um cidadão do seu país. Então, é um momento muito difícil da história da humanidade, e não pense que pelo fato de você ser cristão, membro de uma igreja, você está imune às consequências do que está acontecendo na Europa. Isso vai ter repercussão para a vida de todos os habitantes desse planeta. E nós precisamos orar, porque o cenário é gravíssimo. Para você ter presença de Angela Merkel hoje em Paris, obviamente do François Hollande
e de representantes das nações mais poderosas do planeta, gente, é porque, de fato, o que aconteceu é sério e demanda a oração de todos nós. E mais do que isso, entendo a oportunidade de nós expressarmos a nossa opinião, nós ficarmos sempre do lado da paz, da justiça, da liberdade do direito, da livre expressão do pensamento. Bom, isso são valores do cristianismo. Bom, então vamos lá, Tiago, capítulo 2, verso 14. Mas eu gostaria de começar a leitura pelo versículo 20. Todo mundo achou? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Essa é uma mensagem endereçada a um tipo específico de membro de igreja, a quem Tiago chama de insensato. Quer dizer, é uma pessoa para quem o apóstolo Tiago olha e diz o seguinte: a forma como este membro de igreja administra a sua relação com Deus é irracional, é insensata. O que ele quer dizer com isso? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, em que consiste essa insensatez? De que a fé sem obras é morta. Então, nós aqui estamos diante de uma pessoa que, por algum motivo, havia chegado à seguinte conclusão: Deus se dá por satisfeito pelo simples fato de me ver acreditando na sua existência. Que o declarar que Deus existe, que Jesus Cristo é um personagem da história, ou até mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, é algo que faz com que Deus se sinta inteiramente satisfeito com a minha vida, ainda que esta mesma fé que eu professo fervorosamente com as minhas palavras não tenha uma desembocadura prática, não se transforme em gestos, não afete a minha relação com o próximo. Esse é um tema, portanto, da mais profunda importância para a igreja do nosso país. Eu não nasci num lar evangélico, tenho 30 anos de conversão. Nesses 30 anos, tenho observado uma diferença entre essa geração de crentes e a geração de um passado até mesmo próximo. A atual geração está cometendo erros em questões basilares. Que nós temos cometido pecados inadmissíveis sob todos os pontos de vista, especialmente pelo fato desses mesmos pecados terem a ver com aquilo que deveria ser visto pela igreja como óbvio demais. E se você me perguntar como que eu sei disso, eu poderia dar várias respostas, mas uma delas tem a ver com a participação dos cristãos nas redes sociais. Eu estou chocado. Chocado, acima de tudo, por ver no nosso meio
A presença de pessoas com os pontos de vista sobre a vida, os mais desumanos que se possa conceber. A falta de respeito pela opinião do próximo. O prazer de você expor a pessoa ao ridículo. De publicamente contradizê-la quando você poderia perfeitamente dar um telefonema antes e ajudá-la a entender o seu ponto de vista e levá-la à correção do que disse, sem que isso a expusesse à humilhação pública. Vejo isso na vida de líderes. Chamou-me a atenção agora nesse atentado ocorrido na França, eu acabei de lhes dizer isso, nas redes sociais, evangélicos quase que justificando o crime em razão da linha editorial do jornal francês. Se fôssemos elevar à condição de princípio o que eles estão falando, eles foram objeto de uma ação terrorista porque provocaram o inimigo. Nós teríamos então que dizer que a moça foi estuprada porque usava minissaia. Que é isso? Evangélicos que justificam Carandiru, que acham que foi um passeio a polícia militar entrar naquele lugar e metralhar todo mundo. Tem gente que vê isso como uma bênção para a sociedade até hoje. E poderia multiplicar os exemplos. E isso em razão do fato de estar presente entre nós um conceito de graça que tem se tornado popularizado por alguns pastores que estão em crise pessoal, que já caíram, ou que estão administrando pecados ocultos, e que por isso não podem mais pregar aquilo que os condena. Acabam esses pastores transformando a graça numa quarta pessoa da Trindade, que justifica tudo, que quase que se interpõe entre o crente e Deus, apaziguando Deus, a fim de que Deus não julgue o pecador. Como se, quer dizer, mas é uma graça estranha, porque é uma graça que dá o direito de uma pessoa ser muito má, porque Deus é muito bom. É uma graça que o leva apenas a experimentar uma única diferença em sua vida em relação à vida que você vivia. Antes você não compreendia o perdão, hoje você o compreende. Mas que compreensão do perdão é essa que não transforma a minha vida? E que me leva a praticar justamente os pecados que levaram Jesus Cristo à cruz. Porque quando eu digo que ele morreu pelos meus pecados, eu digo que ele morreu em razão de práticas odiosas presentes na minha vida. Que graça é essa, portanto, que, embora me conceda a consciência do perdão, não me leve, justamente em razão do encanto por esse perdão, a deixar de viver a espécie de vida que tornou necessária a presença de um Salvador em minha vida. Essa passagem é de fundamental importância, porque nunca os cristãos foram tão parecidos com os não cristãos no nosso país. Portanto, precisa ser enfatizada esta verdade: a fé sem obras é inoperante. A fé sem obras não salva. A fé sem obras não é aquela
que o Espírito Santo implanta no coração de um homem e de uma mulher. Onde quer que esta fé se manifeste, as obras vêm a reboque. É impossível o Espírito Santo implantar a fé salvadora no coração de um ser humano e, ao mesmo tempo, não viabilizar as obras que inevitavelmente acompanham a presença dessa mesma fé. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. Vejam comigo agora o verso 14. Meus irmãos, eu gosto dessa forma de Tiago se dirigir à igreja. Meus irmãos, ele está irado, mas ele regula o que vai falar no coração. Porque não há compromisso com a verdade que justifique a estupidez no ato de pregar. Há um pregador hoje no nosso país que está causando um desserviço imenso à causa do Evangelho em razão de só saber pregar de forma arrogante e estúpida. Fazendo do púlpito trincheira e transformando a Bíblia em metralhadora. Então meus irmãos, porque não existe nada que você possa fazer de pior para a causa do Evangelho do que levar pessoas a se tornarem avessas à verdade em razão da sua forma irritante de pregar. Se você quer ganhar a mente das pessoas, é de fundamental importância que você pegue o caminho do coração. Por isso, meus irmãos, qual é o proveito se alguém de fé disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Qual é o proveito de uma pessoa professar apaixonadamente? A maior certeza que eu tenho na minha vida é que o universo tem um Criador. E que esse Criador enviou o seu único Filho. E que nós podemos conhecer a vida do seu único Filho através de um livro inspirado chamado Bíblia. Se a presença dessa mesma pessoa no seio da sua família é motivo de tormento para todos. Se quando ela volta para casa, os filhos não vão recebê-la à porta, porque o seu retorno não é um retorno de um anjo. É um retorno de quem causa mal-estar. Qual é o proveito? Essa é a pergunta que Tiago faz. Qual é o proveito para a vida? E qual é o proveito para o estado espiritual desta mesma pessoa? Nós podemos dizer que este tipo de fé é a fé que pela graça divina habilita uma pessoa a entrar no reino dos céus? Olha a pergunta: pode semelhante fé salvá-lo? Essa pessoa tem muita fé, fala bonito, é ortodoxa. Você a encontra nas vigílias, nos cultos, nas reuniões de oração em geral. Só que a sua ortodoxia não se transforma em ortopraxia. O seu discurso bonito não assume a forma de consequências práticas concretas. No verso 15, Tiago sai da doutrina e passa para a aplicação prática. O que Tiago está dizendo no verso 14 é o seguinte: é da natureza da verdadeira fé a presença da prática de boas obras. Tentem guardar essa frase. Nós somos justificados pela graça de Deus mediante uma fé
que por sua vez precisa ser justificada pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, qual é a natureza desta fé? O que essa passagem está dizendo é que quando esta fé se manifesta de modo concreto, quando esta fé é fruto da operação salvadora, regeneradora do Espírito Santo, ela leva aquele que a possui à prática daquilo que agrada a Deus. No verso 15, Tiago apresenta uma das consequências práticas da presença da fé salvadora. Então, a partir de agora, nós estamos tratando do tema mais importante que poderia ser tratado nesse culto. Não há assunto que possa ser trazido para o púlpito dessa igreja que esteja em condição de rivalizar em termos de importância com o tema que eu estou tratando nessa noite. A partir do verso 15, Tiago passa a nos dar subsídios para sabermos se a nossa fé é autêntica ou não. É um dos melhores roteiros da Bíblia para você submeter a sua relação com Deus, a sua fé a um autoexame, a fim de você saber se passou pela experiência chamada novo nascimento ou não. Qual é a importância disso? Preste atenção. Para cada operação verdadeira do Espírito, há uma falsificação do diabo. Existe o verdadeiro culto a Deus, existe o falso culto a Deus. A multidão, por exemplo, que disse para Jesus, Hosana, o que vem em nome do Senhor, quando ele entrou em Jerusalém, foi a mesma que pediu para Cristo ser crucificado. Existe a verdadeira certeza de salvação e a falsa certeza de salvação. Contam, por exemplo, que tentaram, em certa ocasião, matar o ditador alemão Adolf Hitler. E colocaram, portanto, uma bomba debaixo de sua mesa. Só que a mesa era suficientemente grossa, forte, pesada, para absorver o impacto da bomba. A bomba explodiu, de fato, no exato local ali onde Adolf Hitler estava, mas teve o seu impacto neutralizado pela mesa. Pois bem, Hitler passa incólume pelo atentado contra a sua vida. E sabe qual é a declaração que ele fez? E ainda dizem que Deus não está comigo. Ele estava absolutamente certo que o nazismo era da vontade de Deus e que ele estava cumprindo a vontade de Deus ao aplicar o darwinismo à política. Em Mein Kampf ele diz, a natureza mostra que o melhor exemplar de cada espécie prevalece sobre os demais. Com isso, Deus quer dizer para a humanidade que o melhor exemplar da espécie humana deve prevalecer sobre os demais. E sem apresentar prova científica alguma, ele conclui dizendo, e o melhor exemplar da raça humana é o povo alemão. A fé sem obras é morta. Se a fé sem obras é morta, qual é a principal obra da fé? É essa pergunta que Tiago responde a partir do verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aqui Tiago apresenta uma questão basilar, essencial. Se isso aqui não estiver presente na vida do que se diz convertido, não há conversão. A providência divina põe em sua vida alguém que está, me perdoe usar a palavra, ferrado, está quebrado pela vida. Essa pessoa cruza o seu caminho,
carente de algo que você possui. O que Tiago está dizendo é o seguinte: se você não é capaz de lançar um olhar misericordioso sobre essa pessoa, a ponto de o levar a compartilhar do que tem para aliviar a sua carga, você está dando prova de que não nasceu de novo. E o que me chama a atenção nessa passagem é apresentar um modelo de santidade que não tem sido enfatizado no nosso país. Porque para nós brasileiros, o santo é alguém que se abstém de 3 coisas: de álcool, tabaco e sexo. E se a pessoa se abstiver bebida alcoólica, do uso de cigarro e do sexo antes do casamento, nós damos a sua conversão como assegurada. Acontece que na Bíblia tem muita coisa, entendo o que eu vou lhes dizer, mais importante do que cigarro, bebida alcoólica e sexo. Não estou dizendo que não haja uma ética nas Sagradas Escrituras para esses 3 temas. Em vez de me alcoolizar, a Bíblia me chama para eu me encher do Espírito Santo. Em vez de me dedicar a um prazer que destrui o meu corpo, eu sou chamado pelo Evangelho a cuidar do templo do Espírito. E em vez de usar o sexo irresponsavelmente, eu sou responsável por aquele que eu cativo. Eu não toco em ninguém cujo sentimento despertado por mim eu não esteja disposto a administrar. Nós somos responsáveis por quem cativamos. Contudo, na hierarquia de valores das Sagradas Escrituras, e pelo amor de Deus, jamais repitam a sandice de que na Bíblia não há pecadinho, não há pecadão. Gente, o senso comum nos convence do fato de que uma coisa é eu pecar contra um estranho, outra coisa é eu bater na cara da minha mãe. Ambos são pecados, mas um é mais odioso do que o outro. Na favela, por exemplo, você não escapa. Você leva uma coça dos traficantes. E muito provavelmente não vai escapar vivo. Porque para eles é inadmissível uma coisa como essa. E aqui, a palavra de Deus está nos apresentando o inadmissível. O inadmissível é você não se compadecer do que sofre. Não é da vontade de Deus que tenhamos nessas cadeiras androides, estátuas de mármore. Você pode ser o rei do domínio próprio com a internet e não conhecer nenhum site de pornografia. Contudo, se a desgraça humana não toca a corda do seu coração, você está dando uma evidência, você está deixando de dar uma evidência maior de novo nascimento do que daria caso tivesse domínio próprio com relação à pornografia na internet, que faz mal para a alma. Mas não é tão pornográfico quanto você deixar a pessoa quebrada. E por estar tão focado na sua felicidade, não consegue enxergar mais ninguém. E aí então, a afirmação do verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Portanto, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Uma fé que, contudo, precisa ser justificada pelas obras. Porque qual é a maior evidência de que você possui a fé salvadora? Qual é? A prática de boas obras.
Sendo a prática de boas obras a maior evidência da presença da verdadeira fé no coração de um ser humano, eu faço uma pergunta a vocês. Qual é a principal obra da fé? Vou repetir. Crer é também pensar. A fé sem obras está morta. Ok? Sendo assim, qual é a principal obra da fé? Qual é a principal obra da fé? Falou muito bem. Caridade. Mas vamos ser mais específicos, à luz do texto bíblico. O segredo da leitura bíblica é fazer perguntas para o texto. À luz desse versículo, o camarada bateu a porta da sua casa quebrado, precisando de socorro. Você olhou para ele e, em vez de ajudá-lo, você entregou uma profecia, um salmo. Deus proverá, amado. O que faltou a esse homem? Amor ao próximo, sim, mas esse amor ao próximo tem um nome. Ele é mais amor é mais geral. Servir, eu estou em busca do adjetivo. Compaixão, misericórdia. A misericórdia é um sofrimento que eu experimento em razão da dor do próximo. É algo que me move a socorrê-lo em razão da simpatia que sua dor desperta em meu coração. O que a palavra de Deus está dizendo é que, embora ninguém seja salvo pelo amor, ninguém entrará no reino dos céus sem amor. E a expressão mais básica do amor é a misericórdia. Nesse ponto tem alguma coisa esquisita com o protestantismo brasileiro. A nossa falta de compaixão é flagrante. Nós vivemos no país mais desigual do mundo, e isso não nos perturba. São Paulo e Rio de Janeiro estão cercados de miséria, de gente vivendo muito mal, sendo explorada. Isso não perturba a igreja. Quase 600 mil pessoas estão no sistema prisional vivendo em regime de campo de concentração. Isso não causa agonia a ninguém. Irmãos nossos estão vivendo em estado de privação, enterrando filhos assassinados em razão da violência do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso não move a igreja. O mundo está parado, porque 2 malucos, ou 3 malucos, entraram na redação de um jornal, metralharam todo mundo, o mundo parou. Ateus estão postando a frase de Jesus Charlie. E os evangélicos postando foto de pudim na internet. Pode. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Com isso, Tiago está dizendo o seguinte: esse é o ponto que você tem que vigiar mais. Não há nada mais importante do que o amor misericordioso. E eu vou lhes dizer por quê. Porque esse é um sentimento que você encontra até na vida dos ateus. Como diz Martin Lloyd Jones, chorar com os que choram é mais fácil do que nós nos alegrarmos com os que se alegram. Porque às vezes o outro está se alegrando por ter alcançado aquilo que nós não obtivemos. E é pedreira você dar glória por uma vitória que ainda não aconteceu na sua vida. Mas somos mais inclinados a chorar com os que choram, porque muitas vezes o que está chorando está abaixo de nós. Até pai de santo sente misericórdia, ateu, agnóstico, pelo que está quebrado. Falhar nisso aqui, para o Evangelho de Jesus Cristo, é muito grave. Portanto, eu lhes digo, nós precisamos no Brasil de um avivamento
que nos torne mais humanos. Que antes de nos mover a falar no linguajar dos anjos, traga lágrimas de compaixão para os nossos olhos. Nós estamos cercados de desgraça. Tiago prossegue dizendo: mas alguém dirá, alguém pode ouvir uma mensagem como essa que eu estou pregando e me atacar. Tu tens fé e eu tenho obras. Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Pois bem, o que impressiona mais a nós seres humanos? A profissão verbal da fé, ou, em nome desta mesma fé, você dar do que vai lhe faltar para viabilizar a vida daquele que carece daquilo, que não fará a falta na sua vida que vai fazer na vida daquele que você está ajudando. Fui claro? Pelo fruto se conhece a árvore. Verso 19. A partir de agora, se você não quer perturbação, se você veio para um culto light, para uma grande viagem com Jesus Cristo, cai fora daqui. Que a partir de agora é só perturbação, quebra de paradigma, não fica pedra sobre pedra. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você gostaria de todo o coração, sem margem de dúvida, acreditar que o mundo realmente tem um Criador e que esse Criador enviou seu Filho para salvar os homens? Você gostaria de chegar num ponto como esse? Ter esse tipo de fé? Firme, segura, bem fundamentada? Sim ou não? Sim, amém. Você gostaria de conhecer profundamente teologia? O melhor da teologia? Ser craque em teologia, boa teologia, que flui da Bíblia? Sim? Ok, amém. Você gostaria de conhecer a Bíblia, a ponto de ter na memória os seus versículos? Gostaria? Gostaria. Você gostaria de ser uma pessoa de oração? Orar muito para valer e ter oração ouvida por Deus? O que haverá de acontecer quando você passar a ter esse tipo de fé em Deus? Crer na sua palavra, conhecer teologia, citar de memória versículos bíblicos e ter muita vida de oração. Segundo o Novo Testamento, você terá alcançado o nível dos demônios. Os demônios praticam tudo isso. Eles creem em Deus. Foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo. Oram e oram com mais reverência do que a maioria de nós. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. E foram ouvidos. Go ahead, podem ir. Conhecer teologia, decorar versículo bíblico, orar muito, cantar alto, levantar as mãos no local de adoração, jamais é apresentado nas Sagradas Escrituras como sinal de novo nascimento. Crês tu que Deus é um só? E daí? Até os seres mais mesquinhos do universo sabem disso, não são idiotas. E tem mais. Creem e tremem.
porque eles creem e têm fortes experiências emocionais na presença desse ser. Mas é como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Por quê? Porque uma coisa é você dizer, Deus existe. Por trás do universo há um grande arquiteto. Que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Uma coisa é você fazer essas afirmações filosóficas. Outra é você dizer, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Uma coisa é você dizer, Deus é real. Eu não consigo olhar para uma flor e deixar de reconhecer a presença de um Criador. Outra coisa é você dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para crer em Deus, você não precisa nascer de novo, basta você não ser um idiota. Agora, para amar a Deus com todo o seu ser, você precisa nascer de novo. E aí então, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Aqui é o golpe final. Você quer se certificar do fato de que a fé sem as obras representa um grande engano na vida do falso convertido? Ela é inoperante, ela não salva, ela não muda a história, não traz benefícios para ninguém, só causa escândalo para a causa do Evangelho. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olhem para os demônios. Olhem para a vida do patriarca Abraão. O que há em comum entre os demônios e Abraão? Fé. Olhem para os demônios, eles creem na existência objetiva de Deus. Olhem para Abraão, que é chamado na Bíblia de amigo de Deus, igual aos demônios, acreditava de coração na existência de Deus. Qual a diferença entre os demônios e Abraão? Vou reformular a pergunta. Qual é a diferença entre a verdadeira fé e a falsa fé? Agora, uma pergunta mais danada, mais... É até uma maldade fazer uma pergunta como essa. Como saber se você é da descendência de Abraão ou é da descendência dos demônios? Como saber se você crê como os santos ou se você crê como o diabo? Os demônios creem e tremem. Só que, de modo diferente com Abraão, o que ele vê o encanta, desperta amor. Essa diferença só pode consistir em uma coisa: os demônios creem, mas não veem excelência em Deus, não amam a Deus. Abraão creu, mas pela obra do Espírito Santo, viu excelência em Deus, e por ter visto excelência em Deus, fixou seus afetos em Deus, tornando Deus o supremo bem da sua vida. E ao tornar Deus o supremo bem da sua vida, entregou o seu bem terreno mais precioso à vida do seu único filho. Não há conversão sem que entreguemos o nosso Isaque a Deus. E nós só entregamos o nosso bem mais valioso a Deus
quando Deus se revela a nós como amável. Os demônios creem, mas a fé dos demônios é... Eu poderia dizer o seguinte: é o mesmo tipo de fé presente num terrorista jihadista com relação ao poderio a militar americano. Ele olha para aquilo e, porque não é um tolo, ele diz: ninguém tem mais poder no planeta do que esse país. Mas professa essa fé com ódio, com revolta, com repugnância. Os demônios creem, mas não amam o que eles veem. Com os regenerados dá-se o oposto. Você vê e diz: te contemplo, ó Pai, na beleza da tua santidade. Estava agora mesmo conversando com o pastor Antunes e o pastor Osmar no gabinete pastoral, falando sobre o conceito de Jonathan Edwards acerca da verdadeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando nós podemos dizer que uma pessoa teve uma visão do Espírito? Nós poderíamos dizer que quando os céus se abrem e uma pessoa teve uma visão da glória de Deus, essa mesma pessoa teve uma visão espiritual? Jonathan Edwards dá uma resposta surpreendente, ele diz que não. O que caracteriza a verdadeira visão espiritual não é você ver a glória de Deus. O que caracteriza a verdadeira visão espiritual é você ver a glória de Deus e sentir a doçura do mel, ver excelência em Deus e amar o que vê. E aí ele apresenta o argumento irrefutável. E a maior prova que ver com os olhos da carne a glória de Deus não é uma visão espiritual de natureza salvadora, é o fato de que na segunda vinda de Cristo, os não regenerados verão Cristo voltando na sua glória, mas nem por isso se converterão. Então nós não temos que pedir visões espetaculares. O que nós temos que pedir é aquilo que a gente canta em um louvor americano: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Cabe ver para amar, para provar da excelência de Deus. Então, aqui eu concluo dizendo a seguinte coisa: a fé sem obras é morta. E a principal obra da fé chama-se amor. Um amor que me levará a botar a mão no bolso e, movido por misericórdia, dizer para o meu irmão que se encontra em necessidade quanto você precisa, e um amor que me levará a entregar o meu Isaque a Deus. Isso é conversão. E é por isso que nós devemos lutar. Em suma, Deus o chama para crer e amar. Fé que atua pelo amor. Só que quando nós chegamos num ponto como esse da mensagem, eu me lembro de ter vivido essa experiência no bairro do Barreto, lá em Niterói. Faz uns 15 anos eu fiz uma exposição desse mesmo capítulo, e de repente, a partir dos pastores, do pastor da igreja, todo mundo começou a cair no chão de joelhos. Por um grande motivo. Após uma exposição de uma passagem como essa, nós nos deparamos com o fato de que a salvação é obra da soberana vontade de Deus. Ninguém aqui tem o poder de criar esse coração. Então, eu confesso, termino uma pregação como essa, o meu desejo é cair de joelhos e fazer oração do Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus.
renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem retires o teu espírito de mim. Aqui, gente, não há mais o que a igreja pode fazer. Aqui a utilidade do meu ministério termina, porque eu só posso anunciar o que a Bíblia proclama. Mas a obra do Espírito que o levará a sair da fé dos demônios para passar a crer como os regenerados, só o Espírito Santo. Quem é você? Qual a sua árvore genealógica? Qual é a natureza da sua fé? Eu não vejo como nós terminarmos esse culto de uma outra forma que não seja pedindo a Deus: Senhor, ensina-me a amar. Revela a tua beleza a mim. Não permita que eu creia como os demônios. Eu não quero ser um ortodoxo morto. Eu não quero coar mosquito e engolir camelo. Eu não quero coar o mosquito do copo de cerveja e deixar passar o camelo da falta de compaixão pelo enlutado, pelo desempregado, pelo enfermo. Você nasceu de novo? Terminada a exposição de uma passagem como essa, a gente só chega a uma conclusão: se tivermos que entrar no céu, vai ser por causa da graça de Deus que está em Cristo, por causa do amor de Deus que está em Jesus. Agora, a maravilha é que se você fizer esta oração, pedindo esse coração, é impossível que sua oração não seja ouvida. Se você fizer oração pedindo o apartamento no Guarujá, eu não posso te dar garantia que essa oração vai ser ouvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas jamais aconteceu de um ser humano pedir a Deus um coração santo e não receber. E outra coisa, eu sei que nesse momento está um conflito no seu coração. E talvez o inimigo esteja querendo convencê-lo de que seu caso é um caso sem solução. Se essa batalha está sendo travada em seu coração, se você está se sentindo golpeado pela palavra e desejoso de nascer de novo, eu posso lhe dizer que o Espírito já está trabalhando em sua vida, que uma obra profunda começou, em nome de Jesus. E você vai fazer parte da descendência do patriarca Abraão. Vai entregar o seu Isaque a Deus. E em vez de crer em Deus, você vai ser conhecido no céu como amigo de Deus. Porque, e aqui eu concluo, nessa passagem a Bíblia nos ensina que Deus quer ser mais do que o objeto da nossa fé. Ele quer ser alguém com quem nós nos relacionamos em amor. Vamos ficar de pé, vamos orar?